essa questão de falarmos de um conceito de uma sabedoria eterna chamado avodar, muito ligado ao que acabamos de assistir. Avodar é cultivar e guardar. Cultivar, sim, vai multiplicar, vai desenvolver, mas o guardar, ele é absolutamente necessário. E aí eu, então, já começo agora conversando com a Thaís. Nós estamos inseridas com todas as nossas construções em sustentabilidade, mas como levar isso nas construções corporativas também, em ações e diretrizes práticas, para que essa realidade ocorra em ações muitas vezes simples. E aí a primeira provocação é pensar sustentável como verde, ou aproveitando também a palestra anterior, pensar sustentável como resiliência, Thaís. O que você pensa sobre isso? Primeiro eu queria dizer que eu estou há 45 anos me preparando para hoje. Na verdade, a gente traz tudo que a gente é nessa jornada, né, os encontros, os desencontros, hoje dentro de uma instituição, mas não sou a instituição, sou tudo que vem caminhando comigo, as construções e as desconstruções. E aí, Lu, eu queria primeiro, antes da gente ir para o nosso diálogo, honrar essa oportunidade, honrar quem está aqui, quem tomou seu tempo para estar aqui, honrar todas as pessoas que trabalharam para isso acontecer. E queria também dizer para vocês que o meu papel aqui, entre outras, é deixarmos todos nós um pouco desconfortáveis. Se eu tiver feito isso, eu estou atendendo o meu objetivo. E também, promover reflexões, né, em tempos de IA, onde a gente já começa a terceirizar. Trabalho hoje na área de tecnologia também. Em tempos de IA, onde a gente começa a terceirizar, como eu estava falando, as nossas análises, é muito bom estar num lugar onde a gente reflete, onde a gente fica num lugar de desconforto, que é só esse lugar de desconforto que faz a gente avançar. E aí eu volto, você estava falando sobre cuidar. A gente hoje reflete sobre a sociedade do cuidado, né, e a gente acaba deixando o cuidado muito da porta de casa para dentro, né, principalmente as mulheres ocupam esse lugar de cuidado, e cuidar é uma coisa que, não tem um valor monetário muito grande, mas, como aqui o tema traz, eu penso, cuidar é inteligente, porque sem cuidar é onde a gente chegou, então tem alguma coisa estranha, acho que a gente precisa reaver e rever. Cuidar, eu acho que a gente está indo para um novo paradigma mesmo de compreender que o caminho que nos trouxe até aqui, trouxe a gente para uma crise. Por isso que eu acho que cuidar é inteligente, né, é a gente retomar o que nos diferencia de outros seres vivos, que óbvio, o que sustenta a vida é a nossa capacidade de respeitar e reconhecer todos os seres vivos, mas o que nos diferencia é que não nos leve a nos sucumbirmos como vida, né, ao contrário, que nos leve a sustentar, né, um projeto de vida nessa terra. Te devolvo para não dominar aqui a conversa. Não, porque é muito interessante pensarmos nisso, e eu admiro muito o trabalho da Thaís, porque ela traz reflexões profundas a respeito da sustentabilidade, mas ela trabalha, como ela disse, há muitos anos, mas agora eu acompanho há alguns anos, 5, 4, tempo para lá, 6. 6 anos, em ações práticas, que até um dos temas que a Camila provocou a gente, que vão trabalhar para ir na contramão do greenwashing, por exemplo. E a Thaís, ela trabalha nessas ações. Quando ela apresenta um relatório de onde ela trabalha, aí a gente não vai falar da instituição, mas do trabalho, o quanto a gente, na prática, pode sim exercer essa responsabilidade do avodar, porque o avodar é cultivar, guardar e se responsabilizar, fazendo a diferença onde estamos, no meio da tecnologia, por exemplo. Onde quer que estejamos. E aí
quero de verdade também honrá-la e honrar a todos nós na oportunidade de sermos práticos, ações no meio corporativo, no meio de onde do desenvolvimento econômico, e parabéns também à curadoria daqui, falávamos disso ali atrás, que está nos fazendo pensar tanto na floresta de pé e a necessidade dela, quanto no valor econômico do território, como nós ouvimos a valoração do carbono. Nós precisamos, como foi fantástico ouvir o Conrado dizer aqui do contexto maravilhoso e as salas de aula sem paredes que ele propõe. Eu já tinha ouvido o Conrado numa conferência de meio ambiente do município, mas dizer que os meninos têm dificuldade de chegar porque eles não têm as calças. Então, é necessidade do valor econômico ser pensado de forma resiliente. Então, eu tenho um esforço, sabe, Thaís? Eu atendo empresas, nossa empresa é uma empresa de consultoria em licenciamento, em sustentabilidade, e pensar ESG, que é onde a gente, né, agora pode também achar uma convergência transversal, pensar governança, ambiente, social juntos. Mas fazer isso tanto na gestão pública quanto na iniciativa privada, com ações práticas. Conta da tua experiência, que você tem muito para ensinar para a gente sobre isso. Eu ia, dentro desse tema ESG, né, que é o novo label da forma de como as empresas podem atuar, reduzindo o impacto da natureza da ação delas, e eu acho que é muito importante, eu acho que isso perpassa a razão social de ser uma empresa. Mas eu queria provocar uma discussão que eu acho que é prévia a isso e ela está na forma da gente estar na sociedade, como pessoas e como instituições, né? Que é o poder com e o poder sobre. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é uma reflexão importante quando a gente poder é inerente à nossa existência. Poder é bom, porque poder te permite agir, né, ter ação, ser ativista, te propõe você pode fazer alguma coisa, mas eu penso que e aí eu honro aqui algumas referências que me trouxeram nessas reflexões, que é a nossa musa Joanna Macy, morreu esse ano, né, era uma ativista, eh, norte-americana que trouxe as primeiras organizações do conceito de interdisciplinaridade, né, interconvivência, e aí ela fala também, foi nomeada, o que ela fala sobre a ecologia profunda, e também um filósofo alemão, o Simmel, né, que já lá nos idos de 1900, no início, ele falava sobre, talvez vocês já tenham ouvido falar, de um termo chamado blasé, né, onde o blasé é a total indiferença que a gente constrói a partir, principalmente, da vida na cidade. E essa indiferença leva a gente a vários outros sentimentos que fazem com que o cuidar seja quase relevante. Então, por exemplo, na cidade, a gente tem uma busca tão grande por individualidade, por performance, pelo currículo de sucesso, que a gente se despreocupa com quem realmente está do nosso lado, né? E a gente acabou achando que isso é o jeito de ser, né? Você está sempre procurando melhorar sua performance, ter um currículo melhor, chegar num lugar, poder se apresentar, eu isso, eu aquilo, aquilo outro. E aí também aprendemos sobre o poder sobre. É ele que vem direcionando a nossa forma de ser há muitos anos. Talvez se eu estivesse falando isso para o meu bisavô, para o meu avô, e ele falava: "Minha filha, isso já está acontecendo, a sociedade sempre foi assim, mas não sempre foi assim", né. A gente desaprendeu o poder com, né, que é o poder com as pessoas, e o que nos leva a fazer as coisas. E eu vou dar um exemplo, assim, super simples e rápido.
Se eu estou de um lado do rio, preciso chegar do outro lado do rio, a ponte, por exemplo, um barco é um poder com aquilo eu consigo alcançar. Ou, de repente, né, aqui no Brasil a gente está muito acostumado, historicamente, a de repente ter pessoas que ajudam a gente em casa, né, principalmente nós mulheres que temos filhos. E aí a gente acaba lidando com as pessoas que às vezes estão conosco dentro da nossa casa: "Não, eu te pago, então eu tenho poder sobre você", e eu não, e ao contrário, é um poder com como essas pessoas, como esses objetos, como esses recursos nos ajudam na nossa jornada, mas a gente colocou o território como um recurso. Então a gente joga luz sobre um poder sobre a natureza, sobre os recursos. E é esse poder com que nos levou à crise. O poder sobre, perdão. E aí é o poder com que eu acho que é uma reflexão que eu trago aqui para a gente pensar, que talvez seja um dos caminhos para a gente virar o jogo, né, para a nossa grande virada. Eu amei essa colocação do exercer o poder de é até grosseiro, mas é dessa maneira, da extração dos recursos, de um domínio que aparentemente pensamos ter sobre os recursos, como se o território fosse propriedade. E é necessário e é possível, eu acho que esse é o meu maior incômodo, pensar em negócios e pensar em desenvolvimento com aquilo que nós já temos. Durante anos eu estudei as soluções baseadas na natureza como engenheira ambiental, na captação de água, no tratamento de esgoto, com saberes de muitos anos que já e que agora, nossa, é possível, sim, tão simples. Nós conversávamos em alinhamento a respeito do contexto da densidade demográfica, do adensamento, como discutir isso, porque o impacto vem daí, né, todos vieram para a cidade, como você disse, todos estão e aí precisam, é sobre, e como foi interessante pensar nisso. Acho que a grande reflexão que nós ficamos do pensar ali na nossa conversa, no último dia em que tivemos juntas, foi isso. O poder com e o poder sobre. Eu falei: "Thaís, obrigada pela sua forma de nos fazer pensar". O dinheiro, que isso veio, na verdade, do momento em que a gente disse do poder econômico, não foi? Dinheiro é poder. Mas como estamos exercendo nossas capacidades de gerar recurso? Sobre ou com? E a gente foi ensinado que poder é uma soma zero. Se eu tenho 3, você tem que ter menos 3, senão não vai dar. E aí eu tenho que me sobrepor a você ou vice-versa. Mas será que é isso? Será que não pode ser uma soma que não vai dar zero? Uma relação ganha-ganha, né? Como que a gente refaz as nossas relações comunitárias, institucionais, e aí a gente vai pensar no ESG das empresas, é um greenwashing, onde você faz um poder sobre as pessoas, sobre o território, sobre aquelas soluções para que haja um protagonismo e em todos os sentidos, né, da personalidade de uma única pessoa que está no topo, ou daquele lucro, ou a gente consegue distribuir e a gente consegue colaborar, e como que a gente consegue fazer isso, né? Então, o poder sobre e o poder com, ele, na verdade, o poder sobre está incrustado na gente. Então, é uma reflexão que vale muito a pena a gente levar dentro da nossa casa, e a gente confunde, a gente se perdeu quando a gente viu que território é recurso e a gente tem que ter um poder sobre. A gente se perdeu quando a gente viu que segurança também era controle, e aí houve alguém que, ao oferecer essa solução, ela passa a ter poder sobre. A gente entendeu que o uso de consumo e de tecnologia também, quem tem, quem não tem, então é um poder sobre, né. Então acho que eu posso talvez deixar para vocês mais hoje essa reflexão do poder com e o poder sobre, na construção das nossas relações, no desenvolvimento do nosso território, e como que um olhar compartilhado, solidário, criativo, de produção, de compartilhamento de soluções, pode virar o jogo. E por que não de lucro, mas lucro com um propósito comum, porque eu acho que é a grande provocação. Eu ouvi um estudioso dizendo
há umas semanas atrás, uma frase que eu ainda estou mastigando, a respeito de filantropia, greenwashing, seja lá, tantas coisas que e ele disse: "Às vezes nós damos", e aí é a parte do desconforto, né, vou deixar essa reflexão aqui, porque eu fiquei desconfortável com essa avaliação em que eu ouvi, que nós muitas vezes fazemos o nosso greenwashing pessoal, dando cestas básicas para comer o nosso peru de Natal em paz. Eu sou do mercado, eu tenho uma empresa que presta serviços para, mas o recurso ele precisa ter um propósito, e o propósito é a preservação. O propósito é a re quem disse aqui que só de pararmos de fazer o que estamos fazendo, está aí, a natureza, os céus na época da pandemia. Alguém foi lá restaurar o que estava acontecendo naqueles dias? Não. Pelo simples fato de deixarmos de fazer algumas coisas, algum nível de restauração foi possível. Então tem muita coisa. Ciência, arte, cultura, parabéns. Que curadoria, que tarde excepcional podermos discutir no território capacidades e talentos que vão fazer a diferença. Obrigada. Gratidão eu, gratidão a vocês.